Ok. Então, hoje eu vou ser até bastante sincera com vocês no seguinte sentido. Na realidade, eu peguei o material para o texto, para preparar ontem e hoje, e me veio tanta coisa para falar só lendo o título que eu achei que seria interessante a gente ir fazendo isso junto. Principalmente por causa de uma leitura que eu fiz nos últimos tempos, né? Eu fiz, na realidade, uma leitura nesse último final de semana, que eu compartilhei com alguns de vocês, que chama-se A Noite, de Elie Wiesel, ele era um adolescente quando ele foi para o campo de concentração. E pouco tempo antes de eu começar essa leitura, o César me pediu emprestado o Em Busca de Sentido, do Viktor Frankl. Então, sem querer, o César me botou de novo nessa vibe de revisar esses ensinamentos que vêm dessas pessoas que passaram por essas experiências bastante trágicas e traumáticas e que geram uma série de questionamentos, né? E aquilo ali tudo é um objeto de grande. Eu falo que realmente é um grande laboratório, né? É um objeto de estudo sem fim, né? O Viktor Frankl, ele vai desenvolver a logoterapia, que é uma, uma forma de tratamento na qual a pessoa busca sentido para a vida dela, né? Então, a grosso modo, seria como se nós perguntássemos para uma pessoa que estivesse numa situação assim de grande depressão ou de grande desânimo, é, e a gente perguntasse para ela, né? O que dá sentido à sua vida, que fizesse com que ela buscasse nas memórias dela, nas lembranças dela, na vida dela, as coisas que a motivam. E a gente já fez até aqui uma vez uma mentalização, né? Na qual eu fiz com vocês uma experiência da gente voltar. Eu pedi que vocês lembrassem de um momento muito emocionante, muito lindo da vida de vocês, né? A gente reviveu aquele momento, né? A gente sentiu o cheiro, o barulho, a gente estava naquele ambiente novamente, né? Eu compartilhei com vocês. Eu vou lembrar do meu compartilhamento e do César. Eu compartilhei com vocês que havia sido o nascimento do Fred e o César compartilhou que era a chegada da Elisa. Então, assim, a gente fez a mentalização, e enquanto eu fazia a mentalização e eu via as carinhas de vocês, eu via todo mundo sorrindo, porque a ideia era justamente essa, reviver, ressentir aquela emoção feliz daquele momento mágico. Então, o Viktor Frankl, ele pega esse grande laboratório que foi essa experiência do campo de concentração, para perceber que eles para chegar à conclusão de que as pessoas ali elas se apegavam a essas lembranças. Então ele fala assim que muita gente comenta que olha assim as fotos ou imagens, né, dos prisioneiros com um olhar perdido, assim no vazio, como se eles estivessem ausentes. E o Viktor Frankl fala não, na realidade, no momento que ele estava com aquele olhar, ele estava viajando nas memórias felizes que o mantinha vivo ali, porque senão ele não estaria mais ali, né? E uma das coisas que chama muita atenção na obra do Viktor Frankl é que ele escreveu o livro para ser publicado anonimamente. Ele não queria que as pessoas reconhecessem, ele queria que aquela experiência que estava descrita ali fosse a experiência de todo prisioneiro do campo de concentração.
Então, a partir do momento que ele não coloca o nome dele, poderia ser de qualquer prisioneiro que esteve no campo de concentração. E ele até pretendeu colocar o número que foi dado a ele, porque os prisioneiros eram despidos da sua identidade, né? Recebiam um número justamente para isso, para perderem cada vez mais a identidade. É uma forma de destruição da identidade da pessoa. Então, ele chegou a pensar em assinar com o número, até que os amigos conseguem convencê-lo de que era importante que ele assinasse para que o livro tivesse boa publicidade, porque ele era um professor universitário, respeitado, então as pessoas se interessariam pela obra. Então, para que a obra não se perdesse, ele assina a obra. E ele é perguntado num programa, ele vai a um programa, acho que de TV mesmo, e ele é perguntado, como em vários programas ele foi perguntado, né? Você esperava o sucesso que o seu livro teve? Porque o seu livro é um best-seller do New York Times, então estava lá na lista dos livros mais vendidos. E a resposta dele é impressionante, porque ele vira e fala assim: me preocupa, né? Que nesse momento que a gente está vivendo, que era um momento pós-guerra, um momento de paz, me preocupa que num momento como esse, as pessoas estejam se interessando tanto por um livro que se chama o sentido, né? O sentido da vida. Então, tipo assim, tem tanta gente assim que não sabe o sentido da vida ou não sabe o caminho para encontrar o sentido da vida, que precisa ler um livro e para buscar isso. Então, foi esse o questionamento que o Frankl colocou. Então, o livro dele ele vai ser dividido em duas partes, ele vai contar essa experiência do campo de concentração, as observações dele, depois ele entra na parte mais teórica da logoterapia, mas assim, tudo ocorre de uma forma muito suave. Eu acredito que é um livro para o grande público, não é um livro muito técnico, mas é um livro que tem uma pegada totalmente diferente desse outro que eu falei com vocês, do Elie Wiesel, que é o livro que chama-se A Noite. Primeiro que o Frankl, quando ele vai para o campo de concentração, ele é um adulto, ele tem esposa, e ele já é casado e tudo. E já o Elie Wiesel, quando ele vai para o campo de concentração, ele é um adolescente de 15 anos. Ele vai para o campo de concentração e é uma situação super triste, porque ele vai para o campo de concentração nos 2 últimos anos da guerra. Uma pessoa da vila dele, que era uma vila pequenininha lá no leste europeu, mas era um estrangeiro, tinha sido banido, tinha ido para um campo de concentração, volta para a vila, conta os horrores do campo de concentração e fala para o pessoal: foge, gente. Mas o pessoal não acredita que aquilo ia chegar até a vila deles e esperam até o último momento e vai todo mundo da vila para o tal do campo de concentração. Então, ele comenta isso, que eles tiveram tempo de fugir e não fugiram. Que o pai dele ele chega a falar com o pai: pai, vamos embora, vamos para a América, ou vamos voltar para Palestina, ou vamos para Palestina e tudo. E o pai fala para ele: ah, não, estou muito cansado para começar em outro lugar, tudo de novo, né? E aí o que ele vai mostrar é o que o Elie Wiesel põe no livro dele é o questionamento da parte da religião, da nossa ligação com Deus, da fé, do que também sustentou as pessoas que ficavam ali, da volta, né, do regresso do ser humano a uma posição instintiva. Ele mostra uma visão assim de questionamento sobre o que estava acontecendo e sobre como o homem se comportava ali, ela é muito mais objetiva, vamos dizer assim, do que a do Frankl. Mas por que eu estou falando isso? Porque o título do nosso texto de hoje é Medo e Morte, tá? E esses dois
problemas, né? O medo e a morte, eles são problemas com os quais a gente não gosta de trabalhar. Vamos falar primeiro um pouquinho sobre o medo. Depois a gente vai falar sobre a morte e depois a gente vai falar sobre o medo da morte. Então, primeiro falando sobre o medo. O medo é um instinto básico, não é do ser humano, é do animal, né? Então, nós não somos diferentes dos animais nesse sentido. Eles também têm esse dispositivo, essa pecinha chamada medo. O que acontece? A pecinha chamada medo neles, ela trabalha sozinha e a nossa trabalha em conjunto com uma racionalidade. A pecinha que regula o medo no cérebro, ela chama amígdala. Então, ela está lá no cérebro e ela vibra, ela libera neurotransmissor, ela é ativada, os neurônios são ativados, e quando ela ativa, ela faz com que o organismo, com que o cérebro mande duas mensagens para o corpo. Ou você luta, ou você foge. Então, o que a gente faz, né? Diante dessa mensagem, desse alerta que a amígdala manda numa situação de medo, ela vai dizer para a gente: você luta ou você foge. E aí a gente faz uma análise instantânea das circunstâncias para saber. Então, estou eu, Karina, né? Que vamos brincar que eu falo que isso é uma ideia de jirico. Vou fazer um safari na África e aí chegamos na parte dos leões, eu resolvo descer do carro para tirar foto, tá? Essa situação que eu estou dizendo para vocês aconteceu, tá? Não aconteceu comigo, não. Mas isso, inclusive, o vídeo desse acontecimento foi usado por uma companhia de seguros italiana, porque a família foi fazer um safari na África. Quando chegou na parte dos leões, o pai desceu do carro, eles estavam em dois carros, o pai desceu do carro, o pessoal filmando do carro de trás, ele desceu para ir lá tirar foto, pertinho do leão, veio uma leoa por trás e pegou ele, e ele foi estraçalhado na frente da família e tal. E a família foi pedir o seguro e a seguradora mostra a imprudência dele ao agir dessa forma e se recusa a pagar. Então, ela usa o vídeo no processo para não pagar a indenização para a família. Se eu estou passeando pela savana africana e me deparo com um leão, e quem já viu, né, os deuses devem estar loucos, né, do sujeitinho que corre o filme inteiro, sua amígdala pode piscar o tanto que for, que só se você realmente estiver surtado que ele vai dizer lute, porque a mensagem que vai vir para você é foge da linha, corre, acha uma árvore, sobe, faz alguma coisa, joga alguém na frente do leão, mas é para correr, não é para você ficar e não é para você lutar. Agora, se aparece diante de mim uma outra pessoa sem arma, sem nada, e ameaçando me agredir e tal, pode ser que a minha amígdala dê outro comando, a minha amígdala diga, lute. Essa pessoa está dizendo para você, sei lá, entregar a sua carteira, ela não está armada e você lutou para ter o que está na sua carteira, então você não acha justo, lute. Então, só que isso é feito numa fração de segundos. E essa questão nossa, né, da luta e da fuga, ela é tão interessante, o mecanismo é tão interessante que esse mecanismo, ele funciona de forma perfeita. Apareceu a situação de risco, a amígdala vai se acender. Então, se a gente estiver com essa pessoa dentro de uma máquina de ressonância magnética funcional, a gente vai ver a amígdala da pessoa vermelhinha. Mas o que acontece com nós, seres humanos? Nós temos o córtex pré-frontal, que é justamente quem vai jogar mais informação nessa avaliação que a gente vai fazer das circunstâncias.
Então, o córtex pré-frontal é aquele que vai falar assim: ah, eu vi no filme do MacGyver que se eu fizer um X no chão, o leão não chega perto de mim. Ou então eu assisti naquele filme Os Deuses Devem Estar Loucos, que se eu pegar uns galhos de árvore e me projetar como se eu fosse um animal maior do que o leão vai embora. E aí vai vindo essas ideias. Então, é o córtex pré-frontal que vai dar para a gente soluções de luta ou fuga mais viáveis do que eu simplesmente sair correndo na savana porque o leão vai me pegar de um jeito ou de outro. Só que esse sistema, ele pode entrar em curto-circuito. E quando ele entra em curto-circuito, o que que ele faz? Ele sequestra a amígdala, ele congela a amígdala, ele dá um choque elétrico na amígdala, e o que que isso faz com a gente? A gente perde o controle do corpo, a gente não luta, a gente não foge, a gente tem uma paralisia. Então, a gente já é comum a gente ouvir casos, né? A pessoa contando, nossa, e aí de repente eu estava ali naquele lugar, e aí a hora que eu vi aquela quantidade de sangue, eu não conseguia fazer nada. Sequestro da amígdala. Ou então, quando eu ouvi o alarme tocar, eu entrei em sequestro da amígdala. Então, esses casos que a pessoa fala assim, ah, eu entrei em pânico e não consegui me mexer, é o que a gente chama de sequestro da amígdala. É essa parte super racional que nós temos no nosso córtex pré-frontal, jogando tanta informação, lembrança e coisa para dentro, que ele vai lá e desliga a amígdala. Então você não foge, você não corre, você não faz nada, você paralisa, né? Então, eu brinco muito que eu tive uma situação dessa de sequestro da amígdala, lógico, né? Como muitas pessoas, eu tenho muito medo de cobra. E eu fiz um passeio com meu pai uma vez no Caraça e a gente estava numa das ruas lá dentro do parque, assim, do Caraça, a gente estava caminhando juntos, um do lado do outro, e de repente meu pai seguiu em frente e eu fiquei parada porque tinha uma cobra desse tamanho aqui que eu estou mostrando para vocês. Desse tamanhozinho assim, pequenininho, uma jararaquinha desse tamanho na minha frente. E ele estava conversando e continuou conversando e andando, e eu, pai, pai. Eu não conseguia sair do lugar, eu não corri, eu não dei a volta, eu não voltei para trás, eu não gritei, eu só fiquei pai, pai, pai. Até que ele parou e olhou. Eu falei assim, pai, tem uma cobra olhando para mim. Ele falou, minha filha, dá a volta. Eu não conseguia dar a volta, eu não consegui me mexer até que ele empurrou a cobra de volta para o mato. Na hora até rolou uma brincadeira, porque eu falei assim, pai, eu não vou passar por ali porque a cobra pode pular em mim. Ele falou, é cobra, não é sapo. Mas mesmo assim, enquanto ele não tirou a cobra do meu caminho, eu não consegui me mexer, né? Então, já teve um caso também de eu pular na água, tá nadando e tal, e alguém gritou tubarão. Eu perdi o controle do corpo. Se meu pai não tivesse do lado para me puxar até a beirada da água, eu tinha afogado. Eu não consegui mexer um músculo do meu corpo. Sequestro da amígdala. A gente tem controle, a gente tem como trabalhar isso. Tem uma série de terapias que pode fazer, mas até hoje a ciência não consegue identificar exatamente o que que dispara o sequestro da amígdala. Porque tem pessoas que passam por situações que elas nunca passaram antes e então não dá para dizer, olha, ela teve uma memória, porque pode dizer, olha, a Karina já assistiu filme de tubarão comendo gente, ou já assistiu filme de cobra fazendo horrores e tal, então ela tem medo por causa disso. Ela mesma nunca passou uma situação, mas o medo dela vem disso, tá? Mas e uma criança que nunca viu uma cobra? Que nunca viu um filme de terror, de cobra, de tubarão, coisa parecida, e tem essa mesma reação. Porque acontece, uma criança, uma pessoa que tem. Uma pessoa que nunca vivenciou, ouviu um filme, ouviu imagens de um tsunami, e escuta o alarme e entra num pânico desse só por escutar o alarme. Ela nunca escutou alarme para mais nada, né? A gente vai dizer, né, em termos de terapias correntes, a gente vai dizer que pelo menos na memória da vida atual não tem nada.
né? Essa do alarme mesmo, eu acho que pode ser uma pessoa que viveu num lugar onde tinha alarmes antiaéreos, uma Londres da vida que vira e mexe tinha alarme para avisar que os bombardeiros estavam sobrevoando a cidade. Então, assim, o medo é algo que nós precisamos para que a nossa lei de preservação seja bem sucedida. Então, muita gente fala, né? A pessoa que pensa, ou que comete, ou que tenta cometer o autoextermínio, essa pessoa é um covarde. Na realidade, essa pessoa, ela é muito corajosa, corajosa no sentido de quê? De que ela não tem mais medo, porque o medo é o que te impede de fazer mal a você mesmo, né? Então, a gente tem, existe uma discussão também científica, né, das pessoas que gostam de esportes radicais, de adrenalina, de coisas que colocam em risco a vida, né? Essa emoção de chegar ali naquele limiar, de correr aquele risco ali e tudo. Como que é a amígdala nessa pessoa? Em alguns casos, a gente vai ver que essa pessoa tem uma amígdala bem atrofiada. Então, para ela vivenciar essa emoção, esse nervoso, essa sudorese, essa taquicardia que a gente tem quando a gente está com medo da barata, essa pessoa, a amígdala dela está tão atrofiada que ela precisa passar por um negócio muito absurdo para aquilo ali mexer, né? Então, nós temos o medo que esse guarda-chuva para nos proteger, não só, né, do mundo exterior, e com isso garantir a perpetuação da espécie, lei de preservação, como para garantir que nós estejamos aptos ao nosso meio e atentos ao nosso meio. Então, o medo está aí. Faz parte, é necessário enquanto o quê? Enquanto seres encarnados, tá? Enquanto na carne nós precisamos, por isso que ele é um instinto. Ele não é uma virtude, ele não é uma qualidade, ele não é uma característica do espírito, tá? E a morte é mais uma qualificadora do quê? Da carne, do corpo, né? Eu costumo lembrar o pessoal, gente, o contrário de morte não é vida, o contrário de morte é nascimento. Vida é o que ocorre antes, durante e depois desse intervalo entre o nascimento e a morte. E aí, e qual que é a questão da morte? A questão da morte é que o medo nos é colocado para que a gente tenha medo da morte numa medida suficiente para garantir que a gente exista encarnado durante um certo tempo. Só que o que que a gente faz? A gente pega esse medo da morte e adormece ele, deixa ele insensível, fazendo o quê? Ignorando a morte, a ideia da morte, a ideia da finitude dessa encarnação, desse corpo, né? A ideia da impermanência. Então, a gente se anestesia do medo da morte. Então, a gente vive a nossa vida sem refletir sobre a morte. A gente tem medo, reparem só, a gente tem medo de não dar conta de pagar a conta, a gente tem medo de ficar pobre, a gente tem medo da enchente invadir a casa, a gente tem medo do filho não passar no vestibular, agora é Enem, né? Vestibular entrega idade. A gente tem medo de não se sair bem, de não conseguir uma boa profissão, de não ter um bom relacionamento, mas a gente não tem medo de acabar essa existência e não ter feito o que a gente veio fazer aqui. A gente não pensa nisso.
A gente não quer pensar nisso, a gente não quer vivenciar esse medo. E muitas vezes, quando a gente começa a falar nisso, o que que as pessoas fazem? Ah, não, vamos mudar de assunto. Nossa, que assunto mórbido, vamos mudar de assunto. É muito interessante aquela doutora Ana, esqueci o resto do nome dela, Ana Cláudia. A doutora Ana Cláudia, que fala sobre a vida, a morte é um dia que vale a pena viver, né? Ela é geriatra e especialista em tratamentos ali paliativos de última hora. E ela fala que às vezes ela chega numa festa e as pessoas perguntam: ah, o que que você faz? E tal, ah, eu trabalho com cuidado paliativo e tal, e que aí o pessoal começa a sair de perto, né? Então, assim, a gente que é mais esquisito, né, que é do universo espírita, provavelmente a gente ia encher ela de pergunta, né? Mas, assim, o pessoal normal, né, porque nós não estamos nessa lista do pessoal normal, o pessoal normal se afasta. Por quê? Gente, se eu tenho um problema, mas eu não olho para ele, o que que acontece? Ele desaparece. Não é assim que funciona? Então, se eu não pensar na morte, ela não vai acontecer, não é? Então, é assim que funciona, é assim que a gente faz. Se a gente não pensa na coisa, ela não existe. Então, a gente não pensa na morte e ela não acontece. É assim que a gente se comporta. Então, a gente passa a ocupar o nosso medo com coisas que não estão contribuindo para a lei de progresso. Podem até estar contribuindo para a lei de preservação e extensão da sua existência carnal, porque você está fazendo tratamentos e tal, está fazendo uma dieta super saudável. A gente sabe que quando tem um planejamento, você pode fazer a dieta que for, dieta do astronauta judeu empacotado para presente, que bateu a hora, meu irmão, vamos embora. Você vai embora de banquinho. Você está fazendo a dieta do astronauta judeu, mas esqueceu e subiu no banquinho, caiu do banquinho e morreu de banquinho. Então, a morte não é algo que, se a gente ignorar, ela vai deixar de existir. E aqui vem a sabedoria dos estoicos, né? Os estoicos, eles têm lá na lista de práticas estoicas, eles têm uma prática que chama memento mori, que seria meditar sobre a morte. Mas é meditar sobre a morte em que sentido? Ah, eu não vou estar aqui e tal. Não. É meditar sobre a morte de forma prática. Eu já falei com vocês que os estoicos dividem o mundo entre coisas que eu tenho o poder de controlar e coisas que eu não controlo. Eu controlo o dia, a hora e o momento da minha morte? Não. Mas eu posso controlar, por exemplo, de que forma que, vamos pensar na parte de prática, de que forma que a minha família vai lidar com isso aqui, né? A pandemia veio aí para dar uma super lição na gente sobre isso. No despreparo que nós temos com relação à nossa família, quando se trata de morte. A gente não deixa instrução para a família, tem gente que não deixa, a família não sabe nem se a pessoa queria ser enterrada ou cremada, não sabe se a pessoa gostaria que ficasse ligada em aparelhos, não sabe se a pessoa queria uma festa ou não queria que contasse para ninguém, não sabe de nada, não sabe se queria uma publicação no obituário, porque as pessoas não, isso é um assunto muito ruim. Não vou falar disso não. Mas precisa falar disso. E se as pessoas não quiserem ouvir, deixa escrito. Ó, vocês não querem falar, mas eu deixei escrito. Tem um envelope, tá ali na gaveta. Se acontecer alguma coisa comigo, abre lá a gaveta, as instruções estão todas lá. E o que eu vivi nesse último mês foi uma experiência que nos assustou, porque foi uma experiência de quase morte em vida, porque a minha tia ficou ausente. Ela está voltando agora aos poucos, mas o surto psicótico tirou ela do nosso convívio de tal forma que a gente não sabe quais seriam as vontades dela, porque ela sempre foi uma pessoa muito independente, cuida da vida dela sozinha, não gostava que a gente fosse com ela nos médicos, ela é paciente oncológica,
e não gostava que a gente fosse nos médicos, a gente não tinha muitos detalhes e tal. A pessoa que mais frequentou médico e sessões de químio com ela fui eu, e mesmo assim eu sabia muito pouco, a gente nunca conversou sobre isso. A gente nunca conversou com ela se ela tivesse, se ela perdesse a consciência, se ela ia querer ficar em aparelhos, não, quer ficar em casa, internada. A gente nunca conversou sobre esses assuntos. E aí, de repente, a gente se pega numa situação onde ela está aqui, mas sem a lucidez necessária para tomar esse tipo de decisão. E aí, por algum tempo, veio para a gente a seguinte possibilidade: olha, esse surto psicótico pode ser o câncer criando uma metástase no cérebro. E se for isso, não há muito o que fazer, a não ser continuar o tratamento. Mas a quimioterapia dela é um tipo de quimioterapia que prejudica muito a qualidade de vida dela, porque mexe muito com o bem-estar dela. Ela ia querer isso? Se ela tivesse consciente, ela ia dizer para a gente o quê? Eu quero, não quero? Então, isso não foi conversado. E eu já falei, isso aqui é um assunto que a gente precisa conversar, porque fica a decisão para os que estão aqui. E, graças a Deus, não foi isso que aconteceu. Parece que no caso dela é totalmente psiquiátrico, então há ainda a chance da gente conseguir estabilizar, não se reverte, mas estabilizar o quadro para que ela ganhe lucidez suficiente para que a gente trate sobre vários assuntos. Mas o que eu estou falando é que a gente não conversa sobre essas coisas com os nossos familiares. Como se não falar nisso fizesse com que essas coisas não existissem. Se eu não falar sobre morte, a morte não vai acontecer comigo. Se eu não falar sobre entrar em coma, o coma não vai acontecer comigo. Se eu não falar sobre acidente de carro que pode deixar a pessoa em estado vegetativo, ligadas em máquina ou coisa parecida, as pessoas não vão saber, não vai acontecer comigo. E essas são coisas sobre as quais você tem controle. Pelo menos te manifestar a sua vontade. Se a sua família vai seguir ou não, se os médicos vão respeitar a nossa vontade, isso aí é uma outra história, isso aí é problema deles com o Criador. Mas a sua parte, você fez. Você orientou sua família, olha, eu quero ser cremado, eu quero ser enterrado, eu quero, né? Vou falar no meu caso, eu quero ser cremada, se eu tiver que ficar ligada em aparelho, eu quero que fique ligada em aparelho, assim, até acabar a energia elétrica, porque enquanto o aparelho estiver lá fazendo pi, pi, ainda tem uma chance para mim, então não desliga o aparelho. Então essas são minhas orientações. E falo e brado e tá aqui na reunião do LOA, gravada, vai para o YouTube e tal. Então todo mundo já sabe que se tiver aparelho, não é para desligar, deixa só vai desligar na hora que faltar luz e o gerador não funcionar. Senão, a galera vai ter que vir me buscar aqui pessoalmente, porque eu vou ficando. A gente aqui sabe que existe um propósito para esse, né, último suspiro, esse último segundo. O livro lá, o Evangelho, quando fala de duelo, quando fala da morte, ele fala: olha, quem somos nós para decidir que nesse último minuto aí, ó, não podia ter uma virada, né? Quem somos nós? Então, mas enfim, o que eu estou dizendo é que essas são providências que nós podemos tomar. E é isso que os estoicos falam. Quando você estiver fazendo a sua meditação, você vai meditar sobre o lado prático da coisa. Quando chegar a minha morte, eu quero que se proceda assim, né? E aqui eu falo, gente, por favor, vamos botar o pé no chão, né? Nada de, eu quero que joguem as minhas cinzas lá no Rio Danúbio e tal. Olha, não tá, não vai rolar. Vamos ser prático, né? Vamos simplificar o processo. Para quem fica aqui, a coisa já tá feia, já tá cara, já tá difícil. Então, vamos simplificar o processo, né? Pensa ali do que é importante para você, né? Teve uma vez que a França até propôs para a gente um exercício. É importante para você que quando você estiver lá no, né? Às vezes a pessoa hoje está aqui com a gente no universo espírita, mas teve uma criação católica muito forte e quer receber, né? Aquela extrema unção é importante para ela. Fala com a sua família.
Eu, por exemplo, se eu virar para minha família e falar que eu quero que tenha extrema unção, eu tenho que deixar tudo anotar direitinho, onde que eles vão ligar e tal, porque eles não sabem nem o que que é isso, que aqui em casa ninguém nunca foi católico o suficiente para saber que extrema unção é um dos 7 coisas que tem lá que a gente tem que saber quando faz primeira comunhão. É, então, tem isso, tem que deixar isso. A Nilce ia falar o nome do negócio para mim. Sacramento. Sacramento, isso. Aí eu sei que Sacramento é a cidade do Barçanufo, mas eu não sei que Sacramento é o negócio da igreja. Então, é um dos sacramentos. Eu lembro que eu tive que decorar isso quando eu fiz primeira comunhão. Mas, enfim, se, se isso é importante para você, tudo bem, põe lá no papelzinho, olha, eu quero receber a extrema-unção e tal, quando chegar a hora. Faz o que for possível para facilitar, faz o roteirinho, deixa lá pronto para a família, né? E a gente tem que conversar isso com os mais jovens, porque a gente espera que as coisas sigam o que a gente chama de ordem natural, né? Que os mais velhos vão embora primeiro, mas a gente sabe que às vezes não é assim que acontece, então a gente também precisa conversar isso com os mais jovens, falar com os mais jovens sobre o que eles gostariam quando eles têm já alguma compreensão, senão é a gente mesmo que vai tomar as decisões por eles. Mas é muito comum, por exemplo, meu pai ou minha mãe não quererem falar muito sobre esse assunto, eu dizendo que eu quero que seja feito por mim. Mas é necessário que a gente fale sobre isso, até porque eu tenho filhos e não é justo que eles tenham que tomar essas decisões. Então a gente conversa. Essa é uma das partes práticas que a gente tem que pensar. Qual que é a outra parte desse memento mori, dessa meditação sobre a morte? É você parar para pensar que você não, que você, corpo encarnado, né, espírito encarnado, você não foi feito para durar para sempre. Então, você vai partir dessa encarnação. Você vai partir, você vai voltar para o mundo espiritual. Você está pronto para voltar para o mundo espiritual? Porque a gente tem que pensar que as coisas são feitas com propósito, né? Você vai para a escola para aprender alguma coisa. Então, a gente espera que, que você vá para a escola para sair de lá melhor. Eu entro na escola sem saber ler, eu saio da escola lendo livros. Então, a gente vai trabalhar no início do mês, mas normalmente no final do mês a gente está um pouquinho melhor. Por quê? Porque você recebe o salário pelas horas que você investiu e aquele salário vai ser. Então, há um propósito nas coisas que nós fazemos, há um propósito. Então, há um propósito na minha encarnação. Eu cumpri, ou pelo menos acredito que cumpri com esse propósito. A Karina, se a Karina desencarnar hoje, ela está desencarnando melhor do que quando ela chegou aqui? Ela tá, a bagagem dela está mais ampla? Ela se melhorou intelectualmente? Ela se melhorou espiritualmente? Ela se melhorou humanamente? Ela contribuiu, ela deixou aqui alguma contribuição. Gente, você não precisa ser Gandhi, Martin Luther King, Irmã Dulce, não. A sua contribuição foi aquele bom dia que você deu uma vez para uma pessoa, um morador de rua, e ele, naquele dia, ele estava totalmente desiludido da vida. E o fato de você ter dado um bom dia para ele fez com que ele recuperasse a vontade de viver. Você, naquele dia, contribuiu para a humanidade de uma forma que não tem preço, e às vezes você não tem nem consciência. Então, se eu hoje tivesse que partir, eu disse as coisas que eu precisava dizer para as pessoas, eu pedi os perdões que eu precisava pedir, eu dei os perdões que eu precisava dar, eu estou com tudo pronto para fazer essa viagem. É uma viagem, gente. O passaporte está em dia, né? As coisas estão em dia, né? E muitas vezes, quando a gente fala, você está pronta, assim, muitas vezes a primeira coisa que vem na cabeça das pessoas é as contas que a pessoa tem para pagar, as dívidas que ela vai deixar. Escuta, tudo bem, se você puder deixar isso em ordem, vai ser ótimo também. Mas o principal não é esse, tá? Então,
A Joana traz para a gente, ela coloca aqui no primeiro parágrafo, os mecanismos de evasão do ego, que são aqueles que a Jaque viu com vocês, a racionalização, a introjeção, o deslocamento, a projeção. Esses mecanismos mascaram a realidade do self, ou seja, deixa lá escondido aquele ser superior, aquele Deus interior que nós temos. Normalmente receoso de emergir e predominar, o que é a sua fatalidade. Então, o que mata o Deus, né? Na realidade não mata, mas vamos dizer assim, sufoca, asfixia, aquela fagulha divina que existe em mim, são esses mecanismos. E se vocês repararem, esses mecanismos todos servem para o quê? Anestesiar a nossa ideia de que a encarnação, né, a experiência carnal é temporária, mas a espiritual é permanente. Então, eu não penso, vejam só, é muito melhor eu parar de pensar que esse corpo vai morrer, da mesma forma que é melhor eu parar de pensar que esse espírito vai continuar vivendo. Então a gente faz aquela coisa muito feia, mas aí a gente pensa assim, nunca mais vou ver aquela pessoa. Gente, tem hora que eu fico pensando, quando eu chegar lá na colônia, que o pessoal for ligar a TV na minha frente para mostrar o filme da minha vida, né? Tipo, 50 tons de marrom, né? Para mostrar todas as M's que eu fiz na minha vida. Eu falo assim, não, escuta, vamos ver outro filme? Vamos ver outro filme, né? Então, fazer um combinado, vou ver o filme junto com um amigo meu para a gente rir, né? Porque chorar tá caro, dá ruga, botox tá caro. Então, eu fico pensando, gente, vai ter coisa ali naquele filme que eu vou ficar com tanta vergonha, porque certamente tem aquelas coisas que a gente disse que a gente não lembra, que a gente fez e não lembra. E tem aquelas que a gente lembra e ainda não se perdoou, que é um hábito péssimo que a gente também cultua, e, e que vai passar lá, naquela telinha. Só que quando a gente está aqui, a gente prefere pensar que não. Morreu, acabou, então, tipo assim, fiz essa besteira, deixa pra lá, a pessoa vai esquecer, ou vai esquecer, vai passar, não vai. Vai passar na televisão quando acabar tudo, né? E o Vitor Franco até fala que antes da pessoa morrer, ela tem um flash, mas que ela tem um flash dessas coisas que ela, dos momentos bons e das pessoas que ela amava, que isso ele acredita que isso é inclusive um dispositivo de salvaguarda do cérebro para tentar fazer a pessoa ficar ali mais um pouquinho, né? Mas a gente aqui, enquanto espírita, que leu aí um pouquinho do André Luiz, a gente sabe da tal da televisãozinha e do filmezinho que eles vão colocar e que você não queria ver o filme passar. Então, vejam só como que nós somos somos seres muito dialógicos, né? Nós temos, ao mesmo tempo que eu prefiro ignorar que eu sou um ser mortal, eu também quero ignorar que eu sou um ser imortal. Porque o ser mortal é o ser corpóreo, que vai acabar. Então, eu preciso viver de acordo com um espírito que está encarnado num corpo e que tem que fazer o uso dessa encarnação de uma determinada forma. Mas eu prefiro ignorar que eu sou um ser mortal e vivo como se nada pudesse me atingir. Mas eu também quero ignorar que eu sou um ser imortal e que vou prestar contas depois daquilo que foi feito aqui. E prestar contas positivas e negativas, gente. A gente sempre, quando a gente fala da televisãozinha, a gente fala do filminho não ser legal. Mas eu confio muito na misericórdia divina e eu acredito que vai ter momentos lá que eles vão mostrar, olha, sabia que nesse dia você fez essa coisa e isso aqui aconteceu de bom porque você fez isso e você nem sabia? Porque, gente, seria muita ruindade, né? A gente chegar na colônia e o pessoal só ficar passando pra gente tudo, poxa, eu tô na colônia ou eu tô no umbral, né? Então, assim, né? Se só tiver coisa ruim para você ver, não dá. Então,
né? Deus tem essa fama de ser misericordioso, ele é e tal. Então eu tenho certeza que lá no meio daquele monte de cena ruim, ele vai jogar um, olha só, esse dia que você fez, você lembrou de regar a planta da sua mãe. Olha só, e ela não morreu. Esse seria um caso totalmente meu, gente, porque eu nunca lembro de regar a planta. Mas então nós somos esses seres que vivemos o tempo todo esses grandes dilemas, essas grandes divisões, né? Dentro de nós mesmos. E a gente precisa conciliar essas ideias. E fazer com que elas conciliem é justamente afastar esses mecanismos de evasão do ego. É colocar o ego de frente para a realidade. Escuta, ego, você pertence, né? Você é parte de um espírito imortal num corpo mortal. Então, ego, olha só, ego, você não é um cantor famoso sertanejo, que nunca vai deixar de ser um cantor famoso sertanejo e mega milionário. Você é parte de um espírito que um dia vai desencarnar e pode vir como o camponês que trabalha na fazenda desse cantor sertanejo multimilionário, que ele vai deixar de herança para a família dele. Então, é virar para o ego e mostrar para o ego essa dupla realidade, de que ele pertence, ele é componente de um espírito imortal num corpo mortal. E que as condições que nós estamos vivendo aqui são condições temporárias, impermanentes, né? E a gente não gosta de lidar com a impermanência. Mas há mais assuntos da perspectiva de Joana sobre esse tema, e a gente vai voltar nesse tema do medo e da morte na próxima segunda, mas por hoje eu queria fazer essa introdução sobre esses assuntos que a gente tanto evita e sobre essa possibilidade da gente fazer uma reflexão prática, né, e uma reflexão espiritual do momento da partida, né? Eu estou pronto no sentido prático e no sentido. E não adianta dizer, eu não estou pronto, então se eu não estou pronta, eu não posso ir. Não é assim que funciona, tá? Quando chegar a hora de ir, vai pronto ou não pronto, vai. Então é melhor estar pronto. Então é isso que eu tinha para falar hoje. Eu vou parar a gravação para a gente fazer os comentários.